Ele analisa a roupa do nosso humano e, sem qualquer cerimônia, dispara que desprezava gente que fingia ser rica. Nisso, o prota, calmo, rebate que não sabia se a roupa era falsa, pois havia comprado em uma barraca qualquer. O sujeito, furioso, repreende Yang Tao, perguntando se aquele era o tal grande cliente de quem ele tanto falava, sentindo seu tempo desperdiçado. O rapaz tenta argumentar que o jovem realmente era o grande cliente, só que Sheng não dá ouvidos, afirmando que no ramo dele, um único olhar bastava para diferenciar ricos de pobres. O prota percebe que sua aura não estava funcionando, já que não conseguia intimidar nenhum analfabeto que desprezava as pessoas. Mal deu tempo de respirar, e o tal homem, visivelmente irritado, agarra a roupa de Jiang e exige saber o que ele havia dito. Nosso humano, sem se intimidar, repete que o sujeito desprezava as pessoas. Enfurecido, o homem confronta Jiang por chamá-lo de analfabeto. O jovem faz uma expressão engraçada, percebendo que Shen nem escutou a parte de desprezar as pessoas, só estava puto por ser chamado de analfabeto. Enquanto isso, Yang Tao intervém na discussão, pedindo para o prota não cutucar a ferida do irmão Zhang, explicando que o veterano era realmente analfabeto e odiava ser lembrado disso. O sujeito, ainda mais bravo, manda Yang Tao calar a boca e parar de falar tanta besteira. Depois, vira-se para o prota e o avisa que, se não levasse um caminhão cheio de mercadorias naquele dia, nenhum deles sairia dali de pé. O prota pede para o homem largar seu colarinho e o manda dar uma olhada no que tinha para mostrar. Ele exibe o celular, e o sujeito se choca ao ver a quantia de 1 milhão em sua conta. O que ninguém esperava era que nosso humano confirmasse a seriedade da proposta, explicando que estava ali para comprar 5 milhões em mercadorias e que os 4 milhões restantes seriam pagos assim que tudo estivesse pronto. O empresário, então, pergunta que tipo de produtos ele queria. Jiang decide que queria arroz, óleo, sal, salgadinhos, bebidas, qualquer coisa comestível ou potável. O tal homem animado convida o jovem a segui-lo. Em seus pensamentos mal podia acreditar em sua sorte, pois havia acabado de receber um lote de comida quase vencida, e ali estava alguém para levar tudo. A cena muda para os três dentro do galpão, e o sujeito oferece um desconto de 10% no preço de atacado se o prota levasse todo o lote. Porém, o jogo mudou quando Jiang começou a analisar os produtos. Ele logo percebe que, tirando a camada de fora, tudo estava quase vencido, e confronta Zhang Shen, chamando-o de pilantra. O sujeito, em pensamento, lamenta pois não esperava que o jovem conhecesse do negócio. Acontece que, tentando se desculpar, o malandro oferece um desconto de 50% se ele levasse todos os produtos quase vencidos. O prota recusa, afirmando que usaria seus 5 milhões para produtos da melhor qualidade, mas que tinha outros planos para aqueles itens próximos do vencimento. O empresário, surpreso, pergunta qual seria o plano. O prota explica que aceitaria o desconto de 50% para levar todos os produtos, mas que o pagamento seria feito apenas em um mês. O sujeito hesita, preocupado que as mercadorias expirassem e ele não recebesse. O prota, para tranquilizá-lo, avisa que hipotecaria sua casa como garantia. O homem, então, percebendo o interesse de Jiang pelos produtos, indaga sobre qual seria seu canal de vendas. Nosso humano, com um sorriso enigmático, responde que não tinha canal, pois ele mesmo era o canal. O prota toca o ombro de Sheng e revela que não só a comida quase vencida, mas até mesmo a totalmente vencida valeria uma fortuna em poucos dias. O empresário se espanta, sem entender o que o jovem queria dizer. Jiang, no entanto, corta as perguntas e apenas pede para ele entregar a mercadoria, dizendo que enviaria o endereço mais tarde. Nesse exato momento, o celular do prota toca. Uma voz questiona se era o Sr. Jiang. O jovem pergunta quem falava, e a pessoa do outro lado da linha indaga se ele realmente estava vendendo sua antiga casa. O prota, apontando para Sheng, avisa que tinha outra coisa para fazer e pede para ele cuidar da comida. Então ele se retira do local, e os homens começam a conversar. Yang Tao reforça que estava certo sobre Jiang ser um grande cliente. Sheng, ainda perplexo, xinga e se pergunta como aquele moleque, vindo de uma família comum, estava tão bem de vida. Em outra cena, um senhor idoso se apresenta diante do prota, oferecendo uma bolsa cheia de dinheiro e com um papel na mão. O velhote avisa que ali estava o depósito de 400 mil e que podia aceitar a condição de desocupar a casa em 3 meses. Pedia para assinarem o contrato imediatamente. O prota, em pensamento, percebe o desespero do homem, que nem sequer havia olhado a casa direito.
Ele pergunta ao velhote o porquê de tanta pressa. O senhor explica que sua neta precisava mudar de escola e que necessitavam urgentemente daquela casa para morar. Ele já havia procurado na região e apenas a casa de Jiang estava à venda e suplica para que o prota não voltasse atrás. Nosso mano, observando a honestidade do velho, pergunta se ele não tinha medo de que o preço aumentasse por ter revelado tudo. O senhor, assustado, gagueja que a compra da casa representava toda a poupança da família. O prota então o tranquiliza, dizendo que não voltaria atrás. Ele pega o papel das mãos do homem e assina o contrato. O velho, aliviado, afirma que aquilo era bom e se despede, deixando o prota voltar aos seus afazeres. Jiang apenas acena para que ele tomasse cuidado. Em pensamento, nosso mano reflete que, sendo bondoso e honesto, aquele velho e sua neta provavelmente não sobreviveriam nem um mês no apocalipse que se aproximava. O homem já se afastava quando o prota o chama. O senhor pergunta o que havia acontecido e Jiang pede o endereço de onde ele estava morando no momento. A cena muda para o prota já em sua obra. O chefe Li questiona sobre o segundo lote de fundos. Jiang responde que faria a transferência em breve e pergunta sobre o andamento da construção. O homem mostra orgulhoso que cerca de 80% estava concluído, com paredes e portas absolutamente seguras. Nosso mano pergunta sobre o armazém. O chefe informa que era um prédio de fábrica inacabado, já limpo e pronto para uso. O prota se diz muito satisfeito e, em seguida, liga para Zhang Shen, pedindo para ele trazer a mercadoria. Um pouco mais tarde, vemos vários trabalhadores arrumando mercadorias em um armazém. Um deles comenta sobre a generosidade de quem os contratou, pagando 2.000 por aquele tipo de trabalho. Outro diz que parecia um abrigo e que pessoas ricas valorizavam suas vidas. Então, vemos Jiang instruindo os trabalhadores e supervisionando a organização de tudo que havia adquirido. O prota dá instruções específicas. Produtos frescos, frutas, vegetais e outros itens perecíveis deveriam ser armazenados separadamente para não estragar. Depois de muito trabalho, tudo é finalmente arrumado. Vemos o prota parado em frente àquela imensa quantidade de mercadoria, tudo empilhado e organizado. Nesse exato momento, uma janela do sistema aparece. Tarefa: 10 anos de suprimentos. Pontos do sistema mais 20. Pontos atuais: 20. Ao analisar a loja do sistema, ele observa uma nova caixa. Uma lista aparece. Poção de aprimoramento físico mais 1. Custo 20 pontos. Caixa de suprimentos fazendeiro do juízo final level 1. Custo 2 pontos. Caixa de suprimentos habilidade do despertar level 1. Custo 10 pontos. Atualização manual. Custo 2 pontos. O prota pensa que tinha muita sorte de ganhar habilidades antes que o apocalipse chegasse. Ele então escolhe uma opção. A troca é bem sucedida e 10 pontos são deduzidos. O item adquirido: Olho da Mente level 1. Este item pode detectar se a outra parte tem hostilidade. Ele fica empolgado. Detectar hostilidade? Essa é uma das habilidades mais úteis no início do apocalipse. Então, uma nova tarefa do sistema aparece. Armado até os dentes. Requisitos: Arme-se. Status atual: 0%. A recompensa são 10 pontos mais outra recompensa aleatória. O prota sorri satisfeito, pois aquilo era exatamente o que ele tinha em mente. Agora você também tem a chance de fazer parte do ranking dos guerreiros lendários. Por enquanto, no topo do ranking semanal, ainda sou só eu. Mas se você quiser fazer parte desse pódio, aparecer nos próximos vídeos e receber um salve especial, apoie o canal pelo LivePix e participe dessa disputa por uma vaga no top 10. Os 3 primeiros conquistam títulos lendários. Primeiro lugar, o Guerreiro Supremo, aquele que domina o ranking, nosso lendário soberano. Segundo lugar, o governante que desafia o topo, o grande monarca. Em terceiro lugar, um campeão que protege sua posição com honra, o temível paladino. Mesmo sem chegar ao pódio, ainda é possível entrar nessa lista e aparecer nos vídeos entre os plebeus. O link para participar está na descrição e no comentário fixado. Qualquer valor conta. Não esqueça de deixar uma mensagem com o nome que você quer ver no ranking ou o link do seu canal para aparecer nos próximos vídeos. E se você quiser que eu continue com essa obra de hoje, deixa um comentário aqui embaixo. Até a próxima!